Tantas promessas Deus tem para nós. Olha o que diz o versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia, como estou falando. Não aceita mentir para você permanecer no trabalho. Não aceita fazer coisa errada porque o chefe mandou mentir. Não. Continua fazendo bem. Você está sendo injustiçado porque você faz o certo, o que é correto. Continue. Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Deus vai te ajudar a vencer essa injustiça. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, o furor e abandona o furor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Muitas vezes a gente se pega assim, né? Como eu falei no começo do vídeo. Ah, essa pessoa aí não é de Deus, não serve a Deus, não tira o dízimo, rouba, faz coisa errada e tem tudo que quer, tudo que deseja, viaja, compra carros, sabe? Tá se dando bem na vida. Ou até você mesmo tem aquele ar de julgamento, né? A pessoa vai na igreja de vez em quando, mas ela é um falso crente. E mesmo assim as coisas estão dando certo para ele. Não fica com raiva, não fica com... você pensa assim, e eu batalho duro, eu tô sempre batalhando, eu tô correndo atrás, eu saio da minha casa cedo, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu trabalho muito, eu sou honesto, faço tudo direitinho e pra mim as coisas não vão pra frente. Eu tô sempre com problema, tô sempre com dívidas, nunca dá certo. Eu não tenho um carro decente, meu carro é ruim, vive me dando problema, ou eu não consigo comprar um carro. Meu amigo, minha amiga, eu sei que é difícil, mas a palavra de Deus diz isso, ó. Descansa e espera em Deus. Descansa no Senhor e espera nele. Não fique injuriado, não fique com raiva, não fique irritado, não fique triste, nervoso com as pessoas que estão prosperando sem a presença de Deus. Olha um detalhe. Eles estão prosperando, eles estão crescendo, eles estão ganhando dinheiro, mas não estão com Deus. Isso é muito importante. Às vezes demora para você receber sua bênção. Às vezes você passa por muitos ventos, por muitas tempestades, por muitas lutas, mas aos pouquinhos você está crescendo, você está amadurecendo, você está aprendendo a administrar, você está aprendendo a gerir, você está aprendendo a crescer. E tudo isso, todo esse processo, você está com Deus. Você está agradando a Deus, você está servindo a Deus, você está ali plantando coisas boas, sendo honesto. Aprenda, entenda. Tudo que você plantar, você vai colher. Se hoje você está plantando coisas boas, amanhã você vai colher coisas boas. Mas do contrário também acontece. Se você plantar coisas ruins, como eles, a gente está falando aqui dos que prosperam, dos que são ricos, sem ter a presença de Deus. Eles estão plantando sem a presença de Deus, estão plantando mal. Então, uma hora eles vão colher o que eles estão plantando. Se está mentindo, se está roubando, se está enganando, se está passando por cima de outras pessoas, eles vão colher o que estão plantando. A casa um dia vai cair. Isso é inevitável, porque Deus está falando aqui. É Deus que está falando. Deixa a ira e abandona o furor. Não deixe isso, não alimente isso dentro de você. Não deixa isso frutificar dentro de você, abandona. Põe para fora, tira essa raiva, essa revolta que você tem contra essas pessoas, contra essa situação, essa desconfiança de Deus, essa situação de que Deus não está me vendo, Deus não está vendo tudo que eu estou fazendo. Abandona isso, deixa isso de lado. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Não pense, agora eu vou fazer tudo errado, estou fazendo tudo certo e não está dando certo, não está funcionando, então eu vou fazer tudo errado mesmo. Não faça isso. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
Amigo, não tá falando de salvação aqui, não. Não tá falando de salvação. Se fosse salvação, tá lá, herdarão o céu. Não. Herdarão o reino de Deus, não. Herdarão a terra. Herdarão aqui, ó. Aqui você vai ser rico, aqui você vai prosperar, aqui você vai dar testemunho, aqui você vai ser grande. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande, Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Mas você precisa o quê? Confiar. Você precisa o quê? Esperar. Não te indignes o seu coração, não abandona o furor. Deixa de lado a ira. Deixa de lado essa raiva. Você pensa, nossa, Deus não tá me vendo. Pô, tô fazendo tudo certinho, Deus não tá me vendo. Como assim? Calma, meu amigo. Calma, minha amiga. Calma. As coisas vão andar, vão acontecer. Deus está prometendo aqui. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Ela não passa despercebido. Mas também você precisa fazer o quê? A sua parte, você precisa confiar, você precisa agradar a Deus. Tudo isso a gente aprendeu aqui, ó. Confiar, agradar a Deus, usar a fé. A gente aprendeu aqui, olha que nem chegamos no versículo 10 ainda. Tudo isso a gente já aprendeu aqui. Confia, tenha fé. Não se indignes o coração, abandona raiva, revolta. Vai acontecer a justiça na sua vida. Continue plantando bem. Tudo isso, minha amiga, Deus está falando com você. Não tenha medo, não tenha pressa em resolver os seus problemas. Deus, confia no Senhor que Deus Ele vai resolver os seus problemas. Tudo aquilo que era para dar errado vai dar certo. O milagre vai acontecer, o milagre vai chegar na sua vida. Sabe? Não tenha medo de fazer o que é certo, de fazer o bem. Não tenha medo de fazer o bem. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa não vai dar valor pro que eu tô fazendo. Não, é para Deus. Mesmo que a outra pessoa seja ingrata, que não queira te ajudar, não lembre de você, lembra de José. O Senhor fez o copeiro esquecer de José. Ele ficou 2 anos ainda lá na prisão, depois que ele ajudou, depois que ele revelou o sonho para o copeiro, e o copeiro voltou para servir o faraó, né? Deus fez ele esquecer. José podia pensar assim, pô, esse cara é ingrato. Ele falou pra mim que ia me ajudar e me esqueceu aqui, esqueceu de mim, mas foi o Senhor que fez esquecer. Ele ficou mais 2 anos na cadeia depois disso, mas José não murmurou, José não reclamou, José não ficou revoltado. Não, no momento certo o Senhor foi lá e fez ele se lembrar. Olha que bênção. Olha que bênção, ele poderia ter se revoltado, ele ficou 2 anos na cadeia. Injustamente, depois dele já tinha ficado algum tempo, eu não sei exatamente quanto tempo ele ficou preso no total, mas depois que ele revelou o sonho, ainda ficou mais 2 anos. Olha só, 2 anos, gente, é no mínimo, né? Ele ficou mais do que isso. Mas olha só, injustamente, preso injustamente, ele ficou esse tempo todo. Mas Deus, tudo era plano de Deus. Tudo era propósito de Deus. E quando Deus abençoou a vida de José, abençoou de tal forma que ele não perdeu o que ele ganhou. Tudo que Deus fez na vida dele, depois que ele foi para governador, ele só prosperou, ainda prosperou a família, prosperou outras pessoas. Olha que bênção, ele abençoou, ele foi abençoado e através dele muitas pessoas, nações foram abençoadas. Porque Deus fez ele grande, Deus abençoou ele. Mas olha só a lição que José nos ensina, olha o que José nos ensina. Ele não murmurou, ele não se revoltou, ele não ficou irado com Deus, ele não ficou brigando com Deus. Ele ali continuou servindo a Deus. Eu creio que nas orações dele ele falava, meu Deus, eu estou sendo injustiçado. Eu não era para estar aqui, mas se o Senhor permitiu estar aqui, porque com certeza Deus falou no coração dele, porque Deus fala com a gente. Quando a gente é sincero, Deus fala com você, Ele confirma. Olha, fica nessa situação aí, continua que eu vou te honrar. Deus já falou comigo, ó. Não sai dessa situação não, espera, aguarda, espera. E ali você tem que orar. Eu imagino ele orando, ele falando com Deus. Poxa, meu Deus, eu tô aqui injustiçado, mas eu vou fazer a sua vontade. Eu vou fazer a sua vontade. Olha que bênção. E quando veio a bênção na vida de José, ele estava pronto. Ele estava preparado.
E quando a bênção chegou na vida de José, José estava preparado para receber essa vitória. E Deus fez coisa grande. Deus fez coisa grande na vida de José. E ele tanto foi abençoado como abençoou outras pessoas, nações. Ele abençoou nações, ele trouxe a família dele para o Egito, para perto dele. Ele pôde vivenciar os últimos anos da vida do pai dele. O pai dele pôde abençoar os filhos dele. Olha que bênção que Deus fez na vida de José. Mas tudo por quê? Porque ele permitiu Deus agir na vida dele. Não, eu não estou falando que Deus ele te prova na miséria. Deus não te prova na miséria. Deus não te prova na miséria. Deus não te prova na doença. Não é isso. Deus não coloca doença em você, Deus não coloca miséria. Você pode estar passando por um momento difícil, mas você não ficar assim, a ponto de ficar à mercê. Deus, ele sempre traz, ele sempre te abençoa. Ele está sempre cuidando de você. Ah, mas eu tô doente. Mas não foi Deus que colocou a doença na tua vida. Olha Jó. Não foi Deus que colocou a doença na vida de Jó. Deus permitiu. Deus permitiu. Então, às vezes, vem tempestade na nossa vida, lutas que a gente enfrenta, mas não foi Deus que colocou na nossa vida. Deus não permite miséria, Deus não permite você passar vergonha, humilhação. Ele permite, sim, você ser provado, ser tentado de outras maneiras. Às vezes está difícil a situação, mas sempre tem alguém para te ajudar. Ou, você é só uma pessoa trabalhando na família, mas com aquele salário ali, apertado, consegue pagar todas as contas. Já aconteceu comigo, eu e meu marido, quando meu filho nasceu. Eu fiquei desempregada, e só ele trabalhando, e com um salário mínimo, a gente conseguiu pagar aluguel, conseguia pagar aluguel, conseguia pagar plano de saúde, conseguia fazer tudo. Não me pergunte como. Não me pergunte como, a gente não ficava devendo nada. Não me pergunte como, mas Deus estava ali, ó, abençoando a gente. A gente não precisou pedir na porta de ninguém. Nenhum parente, nenhum vizinho sabia da nossa luta. Mas por quê? Não é por orgulho, eu não vou lá porque eu não quero. Não, é porque Deus não permitia faltar. Então, assim, tem lutas que você enfrenta, que Deus permitiu, mas que Ele está te sustentando. As lutas que você enfrenta, que Deus está te sustentando, que Deus está cuidando de você, continua aceitando o processo, aceita o processo, mas agora, passar fome, passar miséria, doença que você não é curado, passa anos e anos você não é curado, sente dores horríveis, não tem condição de um plano de saúde, não tem condição de ir no médico, não tem ninguém para cuidar de você. Não, minha amiga, não. Desculpa, mas isso não é aprovação de Deus. Isso não é aprovação de Deus, sabe? Duvida da tua fé. Duvida da dúvida. Continue lutando e vai na igreja, faz corrente, faz propósito, porque Deus não... As dores, a enfermidade, Deus já levou sobre si. Pode acontecer sim de você ficar doente, porque a gente é ser humano. Mas Deus, ele também traz a cura. Jesus levou sobre si todas as dores. Então, tudo que você estiver passando, presta bem atenção nisso. Tudo que você estiver passando na sua vida, você está sem apoio nenhum, você está sozinho, você está sem ajuda de Deus nem nada, então não é aprovação de Deus. Tive que dar uma pausa e mudar de posição, mas vamos dar continuidade aqui no versículo 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aqui Deus está prometendo que você vai herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Deus está prometendo, se você permanecer, se você ter mansidão, ter calma, ter paciência para esperar o momento de Deus agir, como a gente está falando como referência a José, né? Ele teve ali a decência, ele teve ali a paciência de esperar o tempo de Deus, o momento em que Deus ia lá e honrar ele. Com certeza José pediu muito a Deus para que Deus fizesse justiça na vida dele, porque o que ele estava vivendo, ele não tinha plantado aquilo ali, mas foi necessário para que ele pudesse amadurecer, ele aprendesse a administrar, ele aprendesse a cuidar das coisas, a dar valor às coisas, a ser um bom empresário, um bom empreendedor, um bom chefe, um bom líder. Ele se tornou governador porque ele aprendeu, ele teve que passar por tudo ali. Com certeza na prisão ele viu muitas pessoas passando por ali e ele teve a oportunidade de falar de Deus, de mostrar quem ele era, entendeu? Teve experiências que
Se ele fosse dali, direto para a bênção, da casa do pai dele, direto para a bênção, ele jamais iria entender, ele jamais conseguiria compreender. Então ele teve que vivenciar. Quando a gente vivencia uma situação, é muito diferente do que alguém falar para você, do que você saber assim por saber. É muito diferente. Quando você vivencia, quando você passa pela experiência, você teve ali a experiência, você consegue sentir a dor do outro, você consegue entender a outra pessoa. E assim foi com José, ele precisou passar por aquilo ali, porque com certeza ele passou por muitas pessoas. Ele conheceu pessoas enganosas, pessoas boas, pessoas ruins. E ele teve ali a sensibilidade, enquanto governador, de ajudar outras pessoas. Ele não foi egoísta, ele não foi egocêntrico, ele não foi, tô pensando somente na minha vida, tô pensando somente no meu bem-estar e no bem-estar da minha família. Não, ele teve que pensar numa nação, não só onde ele estava, mas em todos os lugares ao redor. Ele teve que aprender a ser justo, ele teve que ser honesto, ele teve que ajudar outras pessoas, cuidar de outras pessoas. E para isso ele precisou sentir a dor da outra pessoa. Então, enquanto ele estava como escravo, enquanto ele estava como empregado, enquanto ele estava como prisioneiro, ele estava conhecendo muitas pessoas, ele teve muitas experiências. Assim é na nossa vida também. Você está passando por isso, você está tendo muita experiência na sua vida, você está passando por uma luta, por uma tempestade, por algo que aconteceu na sua vida, que está acontecendo na sua vida, você está enfrentando experiências que você jamais vivenciaria. Se alguém falasse para você, você jamais entenderia. Quando você sente, você passa pela dor, você consegue compreender a dor da outra pessoa. Você consegue entender, mensurar o que a outra pessoa está sentindo. Você pode não estar sentindo o mesmo que a outra pessoa, mas você tem a sensibilidade de compreender melhor. Mas quando você não tem experiência nenhuma, tudo dá certo na sua vida, beleza? Você sempre se dá bem na sua vida, você não tem experiência de saber a dor do outro. Você não tem experiência de saber o que é vivenciar uma injustiça, o que é diferente. É diferente. Mas como eu estava dizendo, as provas que Deus faz você passar, as provas que você enfrenta, que Deus permite você enfrentar, Ele vai estar sempre cuidando de você. Ele vai estar sempre do teu lado, Ele vai estar sempre te alimentando, Ele vai estar sempre te sustentando. Quando você está passando por uma coisa, por algo que não vem de Deus, você tem que lutar contra isso. Você precisa se levantar contra um problema que não vem de Deus. E aí você precisa ter discernimento espiritual. Não é aceitar tudo que vem. Por favor, o diabo também se levanta. O diabo vem disfarçado de bênção. O diabo, você precisa pedir a Deus sabedoria e entendimento. Discernimento para você entender o que vem de Deus e o que não vem. Tá passando por uma luta que, eu quero muito algo, mas não é o momento de eu receber aquilo. É um processo que você precisa aceitar. Mas se você quer muito algo, mas você já está pronto e você não está recebendo aquilo ali, muito pelo contrário, está vendo outras coisas num lugar, então você tem que lutar contra isso. Você tem que fazer corrente, tem que fazer propósito. Depressão não é de Deus, não. Depressão não é de Deus. Angústia na alma não é de Deus. Você precisa lutar contra isso. Miséria não é de Deus. Enfermidade não é prova de Deus. Você precisa lutar contra isso. Faz campanha sim, faz jejum, oração, propósito, acorda de madrugada. O diabo vai se levantar, mas você precisa lutar contra isso. Bebedice, vício de marido, vício de esposa, adultério, gente, isso não é de Deus. Isso não é prova, não. Isso não é de Deus. Isso você precisa lutar. Quando a gente enfrenta, existem situações de injustiça, as coisas que a gente enfrenta, que a gente precisa lutar, mas que a gente precisa aceitar o processo. Mas tem coisas que tá nítido. E assim, precisa ter discernimento espiritual para você entender. Não é de Deus, então eu não vou aceitar, eu vou lutar contra isso. Mas quando Deus fala com você, fulano, espera. Meu filho, minha filha, espera que eu vou te abençoar. Confia, continua fazendo o que você está fazendo.